Será que a nossa democracia funciona? Eu acho que não. Por quê? Por exemplo, veja só, quem paga, quem sustenta tudo, que é o pagador de impostos, quem nomeia todas as figuras que aí estão, prefeito, vereador, governador, deputado, senadores, presidente da república, governadores, é o eleitor. Mas o eleitor e o pagador de impostos não mandam nada. A Constituição diz que o poder emana deles, mas não mandam. Por exemplo, olha só, cobram do pagador de impostos que sustente os partidos políticos. Não importa que seja o seu partido adversário, mas vão pegar o seu imposto, você trabalhou até fim de maio para sustentar isso. Pegam o seu imposto e vai para o fundo eleitoral, fundo partidário, para sustentar o partido amarelo que você detesta. Ora, partido político tem que ser sustentado pelos seus próprios filiados. Por que eu estou lembrando disso, que é um assunto já passado? Porque agora tem um assunto novo nisso. Foi extinta a contribuição sindical obrigatória, né? Imposto sindical. Todo mundo tinha que pagar. E prevaleceu o princípio de que quem sustenta o sindicato são os seus filiados, os seus associados, que contribuem espontaneamente. Ninguém é obrigado. Mas aí agora a ideia está lá no ministro do Trabalho, Luiz Marinho, com Lula, a ideia é o governo propor o seguinte: ora, se o sindicato conseguir um aumento para todo mundo, inclusive para os não sindicalizados, os não sindicalizados vão ser obrigados a pagar 1% do seu ganho anual para o sindicato. Pronto, acabam de inventar uma contribuição sindical que é mais de 3 vezes o valor daquela outra que foi extinta. Façam a conta. O sujeito ganha 5 mil por mês. No fim do ano ganhou 65 mil com o 13º. Aí teve um aumento, vai ter que descontar, vai ter que pagar 1% disso para o sindicato, R$650. Se ele tivesse que pagar o imposto sindical, ele pagaria R$164, que é 65 dividido por 365. Não, ou 60 dividido. 13º ficaria fora. Mas, enfim, é 3 vezes mais. E ninguém pergunta se a pessoa aceita ou não aceita. Numa democracia, eu acho que certas questões tem que fazer referendo. E hoje é tão fácil de fazer referendo. Faz via... Cada pessoa tem lá a sua senha e vota via... lá pelo celular mesmo. Porque tem meia dúzia que decidem por 207 milhões de brasileiros. Fica difícil dizer que isso é uma democracia representativa. Supremo já tem maioria, ou seja, já tomou decisão sobre isso, que é inconstitucional um artigo do Código de Processo Penal que proíbe o magistrado, o juiz, seja de qual for a instância, de julgar um caso em que o cliente, o autor, o réu, ou uma das partes seja cliente de um escritório de advocacia de parente do juiz. A maioria dos juízes do Supremo tem escritório de advocacia, que ficou com a mulher, com o tio, o sobrinho, a filha, o filho. Eu acho que isso é uma questão que tem que ser decidida no Congresso Nacional e não no Supremo. O Supremo é o próprio interessado, julga em causa própria. Vejam só um caso de ética, tal como meu avô ensinou. Se eu tiver um escritório de advocacia e o meu tio for juiz do STF, ou do STJ, com 33 juízes, aí eu não posso aceitar nenhum caso que vá parar no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Não posso, porque o meu tio vai julgar. Mas o meu tio pode se declarar impedido por causa do parentesco? Pode. Mas os outros 32 são colegas dele, são pares dele. E são também suspeitos, porque são pares do juiz e vão ter uma ação movida por um parente do juiz. Eu acho isso tão claro, tão óbvio. É uma questão de princípio, mas já está 6-0 lá no Supremo. Ironicamente, um voto de maioria foi dado no sábado. De Brasília, Alexandre Garcia.